Quero abrir a Bíblia com você em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, 14. Vamos ver aí. Texto precioso. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está falando? Quem está falando, povo? Jesus Cristo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em casa, com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. A igreja de Laodiceia, eu vou ficar contando a história de Laodiceia, depois vocês pesquisam, tem tanta coisa que tem Laodiceia, né, irmãos? A água quente, tem o nome que foi mudado para homenagear a mulher Laodice, do rei Antíoco. Lugar muito bonito. Quem já esteve em Laodiceia? Vamos ver aqui. Você não vai. Eu já estive em Laodiceia. Pamukkale é o nome hoje. Pamukkale, na Turquia. Senti uma inveja agora aqui, Aldir. Mas senti um clima assim de inveja agora. Muito bonita. A Malvina também foi. Malvina, você está ouvindo aí, né? A Malvina foi também. E eu me lembro que eu fiquei com a Malvina lá na fonte das águas quentes. Você lembra, né, irmã? E a gente ficava lá, aquela água quente, gostosa, aquelas fontes. E eu falava assim para a Malvina: eu não vou dormir, porque isso aqui vai passar muito depressa. Eu não quero dormir. Dormir é um desperdício de tempo. Aí eu ficava lá e a pressão baixava, a Malvina quase desmaiou, eu tive que levar ela para a água fria de novo. E muito, muito lindo. Uma fonte de mármores brancos. Vou falar mais não, que vocês vão ficar com muita inveja. Estive ali, a igreja de Laodiceia. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Colossenses, não precisa achar nada aí. Capítulo 2 de Colossenses, capítulo 4 de Colossenses, escreveu à jovem igreja de Laodiceia. Era uma carta de fervor, onde os crentes estavam animados, cheios do fervor, da alegria, de tantas coisas que o Evangelho concede àquele que crê. Vontade de ganhar vidas para Jesus, tantas coisas. O apóstolo Paulo escreveu para orientar aquela igreja, com muita alegria, ensinando a igreja a viver. Mas depois a segunda pessoa que escreveu à igreja de Laodiceia foi o Senhor da igreja. É o Amém.
O amém na sua Bíblia está com A maiúsculo? O amém, Jesus Cristo. E ele não teve boas recomendações da igreja, mas ele queria que eles voltassem para o estado primeiro. Porque ela caiu já num desânimo muito grande, uma mornidão. Duas coisas basicamente fazem com que a igreja enfraqueça. Quando eu falo igreja, de quem eu estou falando, irmãos e irmãs? De quem eu estou falando? Nós, você, eu. Duas coisas que enfraquecem a igreja. Primeira, bem-estar. O ser humano não sabe viver com bem-estar. Laodiceia era rica, cidade rica, povo rico, povo abastado. Se não era rico, recebia dinheiro do governo. Tinha posto de saúde. Não faltava nada. O mínimo que tinha era como Curitiba, que você entra no hospital estropiado, sai com prótese e não paga nada. O mínimo que era assim. Bem-estar é terrível, né? Só tem uma coisa melhor do que a saúde. A doença enviada por Deus para nos tornar mais dependentes dele. A segunda coisa que enfraquece a igreja, a falta de orar. A falta de orar. Enfraquece. Se você estiver longe da oração, da prática de orar, você vai ser enfraquecido. Reuniões de oração são muito pouco frequentadas nas igrejas. Faz 22 anos que eu sou pastor, a história é sempre a mesma. Mas a falta de oração enfraquece. Começou forte, terminou fraca. Pode ser às vezes que a gente também possa ter várias situações parecidas. Qual foi o primeiro pastor que apareceu ali? Casal e pastor. Na época era só pastor que veio aqui. Quem lembra primeiro? Saunders. O mais bonito foi o último, eu acho. Os últimos foram mais bonitos que os primeiros. Começa lá naquele tempo um fervor, né? A igreja que multiplica, a igreja que abre os pontos, a igreja que faz tantas coisas, nós, o povo do começo, né? Vamos construir, vamos fazer, vamos ter, né? Vamos pregar, aquela coisa toda. Tem grande perigo de, aos 82 anos, a gente estar que nem a igreja de Laodiceia. Não estou dizendo que é o nosso caso, estou dando exemplos. A igreja tende a, quanto mais longe fica, às vezes mais acomodado também fica. E talvez a gente receba uma cartinha de Jesus Cristo dizendo assim: olha, algumas coisas eu não gosto de vocês. Às vezes a gente se acomoda. A acomodação é difícil. Você e eu deve prestar muita atenção na acomodação. Como era você antes, como é hoje? Como é que é uma igreja acomodada? Gostei da descrição de uma igreja acomodada. Presta atenção. A condição descrita ali em Apocalipse é secundariamente uma das grandes diagnósticos que nós temos. Aquela igreja, Laodiceia, não eram frios, também não eram quentes. Não eram infiéis, mas também não eram cristãos sérios. Não se opunham ao evangelho, mas também não defendiam. Não estavam cometendo injúrias, contudo não estavam fazendo nenhum bem maior. Não eram mal afamados, em termos de caráter moral, mas também não se distinguiam por sua santidade. Não eram descrentes, mas não eram entusiasmados na devoção, nem notáveis no zelo.
Eram o que o mundo chama de moderados. Pertenciam ao grupo da igreja liberal. Não eram fanáticos, nem puritanos. Eram prudentes e viviam o fanatismo, e evitavam o fanatismo, respeitáveis e avesso ao entusiasmo. Não era uma coisa nem outra. As coisas eram respeitavelmente realizadas. As famílias abastadas não são ofendidas, o grupo de céticos é conciliado e as pessoas boas não são muito alienadas. As coisas são agradáveis por todo lado. As coisas certas são feitas, mas a igreja de Laodiceia não tem a menor ideia do que significa fazê-las com todo o seu poder, alma e força. Não era nem uma coisa nem outra. Jesus olha e fala: vocês não são uma coisa nem outra. Não são tão frias para abandonar a sua obra, ou abrir mão das suas reuniões de oração, ou rejeitar o evangelho. Se fossem, então poderiam se convencer do seu erro e vir ao arrependimento. Por outro lado, não são apaixonadas pela verdade, e nem por conversões, nem pela santidade. Não são quentes o bastante para queimar os restos do pecado, nem zelosas o suficiente para deixar Satanás furioso, nem fervorosas o suficiente para fazer de si mesmas um sacrifício vivo sobre o altar do seu Deus. Não eram frias e não eram quentes. Não era uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra não serve, porque se for fria, tem conserto. Se for quente, está servindo. Se for morno, Jesus falou que não serve para nada. Não era nada, né? Concessões entrando. Nada preciso, nada tem, nada falta, e concessões vão entrando. Não é? Coisas vão entrando no meio da igreja. As pessoas vão abrindo brechas e concessões para que o mundo entre nas suas vidas. Não é? A oração é substituída pela ação. E assim vamos vivendo a vida. Ao ponto que daqui a um tempo a gente não é nem quente nem frio. Somos aqueles que vêm e vão, todo o trabalho da igreja, todo domingo, vão, sentam, vão embora e aquilo fica, né? Só que daí o que acontece depois? Depois o sujeito fica fraco, fica fraquinho. O sujeito fica se arrastando. O sujeito fica achando a vida pesada. Porque quando a vida espiritual está ruim, meus irmãos e irmãs, tudo estará ruim. A nossa vida nesta terra, do modo como eu vivo, como você vive, é o reflexo da sua vida espiritual. Uma vida espiritual aos frangalhos é uma vida terrena aos frangalhos. Uma vida espiritual forte e quente é uma vida terrena, cheia de satisfação, gratidão e uma vida boa. É tudo reflexo. Às vezes a gente vê pessoas dizendo: oh, eu não consigo, eu estou fraco, eu estou assim, estou assado. E você fica observando e diga: mas onde estão? O que estão fazendo? Porque deveriam estar onde o braseiro está sendo aceso. Porque brasa fora do braseiro, o que acontece? Apaga. É por isso que Deus deixou a igreja. Igreja de gente sozinha não existe. Tem erros e defeitos, mas ainda é o lugar que Deus deu. Como diz o pastor Paulo, uma vez retrasada, domingo passado, eu creio, né? Nós somos a antessala do céu. E vamos lá, com a vida restaurada, glorificada e feita de novo, as nossas picuinhas vão todas desaparecerem. E vamos ser como irmãos e irmãs de um só Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. É ou não é? Tinha uma pessoa conversando na rampa da igreja. Vieram para uma reunião. E a pessoa estava dizendo ali, e eu ia passando, e eu acho que a conversa era sobre denominação ou não. Quando eu passei, a pessoa me disse: não é verdade, pastor, que placa não salva ninguém? Eu disse: é verdade, placa não salva ninguém. Mas eu conheço
raríssimas pessoas fora delas que são salvas. Não salva mesmo, é verdade. Quem salva é Jesus Cristo. Mas não conheço gente fora dela que consegue desenvolver aquilo que Deus deseja para as suas vidas. Não é verdade, irmãos e irmãs? Concessões, não é? Não vou naquilo, não vou naquilo outro, não vou na reunião de oração, não vou nos cultos. Tudo colabora para que a gente fique sempre deixando a palavra de Deus e Deus de lado. Os nossos entretenimentos, hoje em dia, são uma verdadeira arma do diabo para deixar as pessoas amortecidas e mornas. O ser humano tem uma tendência muito grande para a acomodação, para a mornidão. Nós gostamos do que é morno. Nós não gostamos nem do muito quente, nem do que é gelado. Nós gostamos do que é morno. E se a gente deixar, nós vamos ficar mornos. 82 anos, começo, geração de crentes. A próxima geração dos filhos dos crentes. E a terceira geração daqueles que não são crentes. Mornidão. A gente vive com filhas adolescentes entrando nas faculdades. Nós temos uma situação agora, a nossa preciosa lá. Mas a gente, às vezes, temos tendência a cair na acomodação. E eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, bem legal. Incentive os seus filhos estudantes a ficar em casa estudando em detrimento da igreja. Eu tenho muito trabalho, estou muito cansado. Aí você vai dizendo, pode ficar. Aqui está cheio de gente em que os filhos não estão mais na fé. Por quê? Pode ficar. Seus trabalhos são importantes, sua prova é importante. Vai ser aprovado na vida, mas vai ser reprovado na eternidade. Vai ser reprovado lá em cima. E se você for, seu filho ficar, como é que vai ser? Lázaro disse, deixa eu voltar para falar para os meus lá embaixo, para falar para a minha turma que não é bom o lugar. Lázaro estava lá em cima, era o rico. Deixa eu voltar lá em cima para falar que o lugar aqui não é bom. Aí o Senhor disse, tem volta não. Aqui é o seguinte, lá em Hebreus fala, a vida é dada e o morrer é uma só vez. Depois disso, o juízo. Eu quero que meus filhos sejam, sei lá o quê. Não existe profissão maior, menor, não existe. Mas o que quer que sejam, eu quero que sejam bem vistos no céu, não nessa terra. Porque aqui tudo passa, tudo acaba, né, irmãos e irmãs? Aqui tudo vai embora. E Jesus está dizendo para aquele povo que ficou frio, esmoreceu, mornou. Ele falou, tenho nojo de vocês. Eu não sei o que estou dizendo aqui, palavrão aqui no púlpito, não. Jesus está dizendo, eu quero vomitar vocês da minha boca. Mas Jesus é maravilhoso, Ele dá uns conselhos para que volte. O primeiro conselho que Ele dá para a igreja não mornar, ou se tiver morno, para a igreja voltar a ser quente. Ele diz aqui, o primeiro conselho, o primeiro diagnóstico, não sabes vocês que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Primeiro é o diagnóstico. Faça seu diagnóstico. Pense você de você para você. Como está você? Está morno? Está esfriando? Está achando que é rico, mas está vendo que várias situações da sua vida você se acha um fracasso? Eu estou dizendo, olha o diagnóstico. Se você recebe o diagnóstico, presta atenção, porque eu estou dizendo a você. Eu sei quando eu estou morno, você sabe quando está morno, você sabe quando você não tem mais prazer em Jesus, prazer no Filho de Deus, prazer em orar, prazer em ficar ali com a palavra.
15 minutos na devocional, sem mexer na porcaria do celular, essa coisa inventada pelo diabo, que prendeu todo mundo. Mas Deus tirou de nós coisa boa. Qual é o seu diagnóstico? Qual que é o seu diagnóstico? Tem fervor? Seus filhos têm fervor? E se não tem fervor, não é culpa sua não, ore por eles, separe sua vida por eles, por elas. Peça a Deus para queimar você no Espírito Santo. E se você não está, queime, querido, queime. Há meses atrás eu disse, meu Deus, eu não aceito mais viver sem oração, não aceito mais. E cada tempo eu estou lá, eu falo para a esposa, vou lá em cima orar, eu vou lá, pego a Bíblia, fico lá, né? Nas insônias, eu pego a Bíblia, eu vou orar até o sono vir. Não sei orar, eu vou lá ler os salmos e vou prosseguindo, andando, porque a minha carne precisa de disciplina. Segundo o conselho de Jesus, eu aconselho que compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas. Esse é o conselho para você e para mim, que achamos que tudo está tão bem sem Ele. Quanta gente que se acha rica, não precisa de nada, está abastada, saúde perfeita, finanças redondas, já chegou à estabilidade. Mas Jesus olha para nós e fala assim, isso tudo está te tirando de mim. Isso está me tirando de mim. Às vezes eu brinco assim, né? Eu louvo a Deus por todos vocês que têm casa na praia. Louvado seja o Senhor, né? Mas às vezes chegou e falou assim, eu comprei uma casa na praia. Eu falei, Jesus amado. A pessoa passa o verão todo lá, né? Mas tá bom, eu acho que eu passaria também, né, Regina? Aquele paraíso, né? Né, Milton? Mas às vezes, só dei um exemplo assim, porque às vezes as pessoas adquirem um monte de coisa por aí, e aquelas coisas, ao invés de ser bênção, às vezes são maldição. É ou não é? Tem gente que se ficar rica, você perde. Se ficar rica, ela deixa a dependência de Deus para fora, e aí a gente fica empobrecido por dentro. E Jesus está dizendo para aquele povo abastado, dizendo assim, olha, isso que você tem, você acha que você pode tudo, que é tudo, que tem tudo, mas você é um miserável, pobre, segue nu. E eu aconselho vocês que compre ouro comigo. O ouro é o meu ouro. Aquele que você vai ter e vai realmente te enriquecer. O ouro dos céus. E ele fala isso. Compra ouro refinado de mim. Porque aquilo que Deus dá é riqueza, irmãos e irmãs. É a verdadeira riqueza. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho nada, né? Quando a gente faz 50 anos, tudo bem, não é para todo mundo, né? Tem tudo as suas diferenças. Mas o meu caso foi, eu falei assim, olha, um monte de gente da crise dos cinquentão, né? Alguém aqui teve crise dos cinquentão? Erga a mão aí. Ó, só eu, Isaías e a irmã lá, olha lá. Eu também tive a crise dos cinquentão. Você olha para trás, o que está aqui, não, já foi, né? Para frente só tem pouca, para frente não tem muito. Aí você fez aquela crise, né? Aí o Espírito Santo falou assim, mas a herança tua sou eu. Eu falei, sabe o que é verdade? Né, Lucidina? Nossa herança é o Senhor, né? Somos enriquecidos, ali como Isaías 55:1 fala, vinde comprar e comei, venham, comprem. Como é que compra? Sem dinheiro, sem preço. A maior riqueza que nós temos é uma riqueza que vem de graça, e vem do alto, vem da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É dele que vem a nossa riqueza, vem dele, né? Ele fala, vocês têm que comprar ouro de mim. Eu tenho muito, tenho isso, tenho aquilo outro. Não, você não tem nada, você tem que ter o meu ouro. Meu ouro é refinado, o ouro do mundo não é refinado. E depois ele diz, terceiro conselho, terceira solução dele, repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
quando a gente é disciplinado por Deus, quantas provas você passa? Provas para que Deus te leve perto dEle. O filho de Deus, a filha de Deus, sempre terão lições, irmãos e irmãs, sabia? Sempre terão lições. Não rejeite as lições do Pai. Quando você estiver passando por provação, tribulação, pergunte ao Pai: Pai, o Senhor está me ensinando como o Senhor quer que eu aprenda? Ele está te ensinando dependência dEle, está te ensinando a orar, Ele está te ensinando a ser um homem de fé, uma mulher de fé. Ele está te ensinando, te levando mais perto dEle. É por isso que eu disse, melhor coisa depois da saúde, que seja, se for, é a doença que Deus manda para nos aproximar dEle. Aí a gente fica perto dEle. Ele repreende aqueles que amam, porque nós somos alvos do seu amor. Lá em Apocalipse 3,19 ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Está sofrendo? Oh, mas Deus me ama. Está passando por necessidade? Mas Deus me ama, Ele vai me ensinar a dependência. Deus me ama, Ele vai me ensinar a suportar a dor. Deus me ama, Ele está me ensinando para ficar mais perto dEle. É a mesma lição de Jesus, como Pedro falou lá nas cartas dele, ele falou lá, que Deus me ama. Por quê? Que Ele me deu o privilégio, não só de crer nele, mas também de padecer como Ele padeceu. Ele me ama. E Ele diz depois, o quarto conselho, eis que eu, está aí no verso aí de Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei. Ah lá, cear lá na Bíblia é comer, que abrir, eu vou almoçar com Ele, vou comer na sua mesa. Eis que eu estou à porta e bato. Esse versículo não é para não crente, você sabia, irmão? Esse versículo aí não é para não crente. Às vezes a gente fala esse versículo para quem é incrédulo. Você vai pregar lá o evangelho, a pessoa fala assim: olha, eis que estou à porta e bato, se você não crê. Não. Esse texto da Bíblia é para a igreja morna de Laodiceia, que Jesus está para o lado de fora, e não está do lado de dentro, e Ele fala: eu estou à porta e bato, quem abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Ele quer entrar, e a comida, e a presença de Jesus Cristo na nossa vida, é a vida dEle em nossa vida, é a nossa vida misturada com a dEle, e a satisfação que está na pessoa dEle, na vida com Ele, porque Ele nos levou a morrer, nos levou a estar no corpo dEle, nos levou a ressuscitar com Ele para novidade de vida, e Ele quer entrar dizendo assim: eu sou a vida de vocês, eu quero entrar na vida de vocês, quero cear, comer com vocês, viver com vocês, andar com vocês. É por isso que lá em Mateus 7,7 fala assim: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, e eu vou entrar. É Jesus conosco, Jesus com a sua vida. Não é, irmãos e irmãs? Como está a sua vida? Como está a sua vida, né? A minha vida. Nós não podemos nunca ser a igreja de Laodiceia. Nós não podemos ser frio, morno. Se você for frio, seja de uma vez, porque daí haverá salvação para a sua vida. Você vai ouvir o evangelho e você vai ser impactado pelo evangelho. Se você é quente, queime por vidas para Jesus, pelo evangelho, pela graça de Deus. Você vai ser abençoado, sabe? Mas não aceita a mornidão, não. Se você é morno, fala: Deus, eu não aceito isso para a minha vida. Eu não quero receber uma cartinha de Jesus como a igreja de Laodiceia recebeu. Nós aqui, como a igreja central Curitiba, 82 anos, eu não quero ser alguém morno. E eu gostaria que você também não aceitasse a mornidão, que você abraçasse Jesus, e Ele seja o maior bem que você pode ter, meus irmãos e irmãs. Apaixone-se por Jesus, se envolva em tudo que vai gerar fé na sua vida. Ore mesmo não tendo vontade, vá e viva a vida da igreja, mesmo com o corpo dizendo e clamando para você ficar em casa.
Enfrente as inimizades e as contendas, porque Jesus mandou, e aqui vai fortalecer a sua vida, para a antessala do céu, virar na sala do céu, e viva na sua plenitude de uma vida e uma igreja quente, amém? Não é igreja crente não, é uma igreja quente. Igreja crente tem de monte, mas igreja quente é a igreja daqueles que ouviram a voz do amém, e o Cordeiro falou. Amém, povo?